Olá, bom dia, bom sábado. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à Igreja de Aveiro. Estou aqui na companhia do Eugénio. Bom sábado, Eugénio. Bom sábado, bom dia. Cá estamos para mais uma lição e antes de passarmos então ao estudo da lição, vamos então dirigir uma oração a Deus. Eu vou pedir ao Eugénio que nos dirija em oração. Ok, vamos então orar? Nosso querido Deus, nosso Pai que estás no céu, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor derramou nas nossas vidas. Depois de uma semana laboral, paramos para honrar e louvar o Teu santo nome. Mais uma lição, querido Deus, queremos refletir. Foi uma lição bastante proveitosa, mas que trouxe grandes desafios para aquele que tem sido uma questão que debate o coração de qualquer ser humano, o problema da dor. Mas, querido Pai, entendemos esta semana de que o Senhor é sempre bom e misericordioso. Precisamos continuar a confiar no Senhor. Abençoa tudo que teremos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Realmente, Eugénio, como dizias na tua oração, este é um tema e um assunto que para muitas pessoas é muito difícil. Né? O problema do mal, né? Ou da dor, ou do sofrimento, porque o mal traz todas essas coisas. E o autor da lição, ele começa a lição o estudo da semana por referir isso mesmo, não é? Que este problema, o problema da existência do mal, é talvez o maior problema, digamos assim, aquele que mais dúvidas cria, que as pessoas pensam, mas se existe assim um Deus perfeito e bom e tudo, porque é que existe toda esta maldade e como é que Deus permite que isto exista e tudo mais, não é? Uma série de perguntas, não é, que as pessoas fazem, não é? E o que nós vimos durante o estudo desta semana é que, entre outras coisas, existem alguns indícios nas Escrituras para possíveis respostas, não é? De facto, existem sim, apesar de que muitas delas às vezes não vão de acordo com as perspectivas humanas, mas Deus na sua onisciência com certeza tem resposta. E essa semana a lição trouxe-nos várias evidências e vamos debruçar ao longo da nossa conversa sobre as possíveis respostas que Deus dá. Muitas vezes não é como o ser humano talvez espera e não entende ou deseja, né? Ou deseja e não entende todo o panorama do que acontece, mas no final, tal como o nosso verso o versuário diz, no final vai correr tudo bem. É Deus a enxugar as nossas lágrimas dos nossos olhos. Exatamente, Apocalipse capítulo 21, verso 4, não é? Exatamente. Exatamente, não é? Ou seja, o que o estudo desta semana começa a abordar, porque os estudos das semanas seguintes vão continuar a desenvolver estas questões do sofrimento e tudo mais, é que existem aqui muitas perguntas, as respostas, talvez, como dizias bem, às vezes não vêm ao encontro daquilo que nós achávamos ou daquilo que nós queríamos, mas a segurança que Deus dá é confiem porque no final vai valer a pena, não é? Sim. E nós começamos, de facto, no estudo do dia de domingo, com esta pergunta, né? Este título que este estudo de domingo tem, que é Até quando o Senhor, não é? E temos aqui vários textos para ler e aqui começamos a entrar um pouco na história de Jó, que é uma história muito conhecida das Escrituras, não é? Sim. O que é que tu viste aqui nesta coisa do até quando o Senhor, o que é que te chamou aqui a atenção neste assunto, não é? O problema do mal traz esse questionamento. Quando olhamos para o nosso mundo à nossa volta, e falávamos há pouco tempo de que a lição de hoje traz um dos textos que é mais conflituoso para todo cristão sincero. Nós perguntamos, muitas das vezes não entendemos. Eu queria até refletir na vida de Moisés. Imagina Moisés a liderar o povo de Israel, a chegar até a fronteira da terra prometida, e Deus diz para Moisés: olá, Moisés, muito obrigado, foste um servo bom, tiveste algumas falhas ao longo do caminho, mas... E por causa de uma dessas falhas? E dessas falhas não terás acesso à terra prometida. Moisés, obviamente, como qualquer indivíduo que tinha a expectativa de atingir a Canaã terrestre, uma terra que Deus prometeu para o seu povo, entristeceu-se. Mas sabemos o resultado final. Foi bem melhor do que onde Moisés está agora, em um lugar bem melhor do que a terra de Canaã que Deus havia prometido. E todo cristão sincero pergunta-se: até quando
o problema do mal, o sofrimento, a dor na nossa vida. E uma das grandes questões que debatemos com esse problema é porque muitas pessoas sinceras, falamos sincera porque têm suas razões, apesar de que não entendem basicamente ou completamente sobre a bondade de Deus, tendem a endurecer o coração porque não encontram resposta para essa pergunta. E como entender, por exemplo, esse problema? É só para ter uma ideia, Rui. Essa semana eu li uma notícia de que meninos do primário estavam numa escola e, de repente, uma bala perdida alvejou uma criança de 8 anos. E foi tão violento que essa criança morre. E essa pergunta pode surgir: até quando nós vamos continuar a viver num mundo tão inseguro assim? E encontrar resposta para essa pergunta, para acalmar nosso coração, é de fato muito, muito reconfortante. Sim, e pegando nesse exemplo, né, nessa situação, não é? Não fazemos ideia, mas pensamos um pouco os pais daquela criança, irmãos, tios, amigos. As crianças da volta contemplaram a cena. Exatamente, não é? E tantas pessoas que poderão passar por uma situação daquelas, porque a criança em si, a própria criança já não pergunta nada. Nós sabemos que agora está a dormir o sono da morte. Não é? Exatamente. Mas os seres humanos que permanecem vivos e que presenciaram tudo aquilo podem, de facto, ser levados a sentir essa sensação de cansaço com o mal, cansaço com o sofrimento, não é? Cansaço do desgaste que isto tudo provoca e que, no fundo, estamos aqui a falar o desgaste que o pecado provoca, não é? Quando falamos de mal, falamos do pecado, falamos daquilo que surgiu no coração de Lúcifer, de Satanás, e que ele tratou de propagar para outros, não é? E nós temos, inclusive, nas próprias Escrituras Sagradas, na própria Bíblia, os próprios profetas do Antigo Testamento e tudo, que também faziam essas interrogações ao próprio Deus, não é? E temos aqui textos como Jó, capítulo 30, verso 26, Jeremias, capítulo 12, verso 1 e capítulo 13, verso 22, Malaquias, capítulo 2, verso 17 e até o Salmo, capítulo 10, verso 1, não é? Os próprios profetas, às vezes, viam a maldade à volta, a infidelidade a Deus, viam... E nós temos, inclusive, eu tenho aqui aberto Jó, capítulo 30, verso 26, que Jó diz assim: aguardava eu o bem e eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio-me a escuridão, não é? E Jó, que era uma pessoa que era fiel a Deus e que se empenhava e que era zeloso e tudo mais, e Jó certamente nunca esperaria que na vida dele acontecessem aquelas desgraças todas que aconteceram, não é? E nós podemos pensar assim, mas isso aconteceu porque lá no céu houve aquela conversa entre Satanás e não sei, aquela acusação. Pois, mas Jó não sabia disso. Não sabia disso, não é? Exatamente. Nós hoje sabemos porque Deus revelou aos profetas para escreverem, não é? Sim. Jó não sabia, não é? Para Jó, ele encarava a realidade dele sem perceber porquê, não é? Mas porquê, não é? E quando olhamos à nossa volta, e a lição o autor da lição foi muito inspirado e abençoado por Deus, trazer uma personagem como Jó. Eu acho que Jó representa o nível do sofrimento do mais alto nível que o pecado pode causar. Que foram perdas significantes e marcantes, filhos, bens, tudo que aquilo Saúde. Representa que o ser humano conquista ou busca. Família, bens, saúde e tudo mais. E Jó foi afetado não de maneira leve, dura. E o texto que acabou de partilhar conosco, do capítulo 30, do versículo 26, enquanto eu vivo, eu espero bem. Mas no mundo em que nós vivemos, e Jó diz, infelizmente me veio mal. E essa pergunta, esses textos que mencionou há pouco tempo, nos levam a questionar ainda até hoje. Olhando para a nossa volta, a maldade como está se instalada. E parece que vais lembrar o que Jesus disse há muitos anos atrás. E por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor vai esfriar. E nós, a olhar para a nossa sociedade, está de facto perigoso. E a pergunta continua: até quando, Senhor, teremos de continuar a contemplar situações que nos desafiam a olhar como é que um Deus tão bom
tal como a lição da semana passada fez referência, Deus, amor e a justiça divina, e daqui em diante a lição vai continuar a mostrar que Deus é tão bom, apesar das coisas do jeito que estão, e o ser humano continua a questionar até os dias de hoje. Isso é muito importante. De facto, estas perguntas ou perguntas desta natureza também são muitas vezes, servem infelizmente, muitas vezes de justificação ou base de raciocínio para algumas teologias erradas que são criadas. Não é? Eu estava aqui a procurar, num instante, fui aqui ao Salmo capítulo 10, verso 1. O Salmo capítulo 10, verso 1, são duas perguntas que o escritor desta canção começou esta letra com duas perguntas, né? Falando também da maldade. Ele diz assim: porquê, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Né? Isto é o verso 1. Né? E eu estava a pensar neste verso porque às vezes nós ouvimos teologias, pessoas que constroem um raciocínio em que passam a afirmar que Deus, de facto, só é possível existir o mal se Deus não se preocupar com o que passa, com o que acontece por aqui. Então Ele criou, mas depois deixou isto ao que acontecer e agora desenrasquem-se. Não é? E às vezes, as pessoas muitas vezes, por não estudarem as Escrituras a fundo e até ao fim e não encontrarem as respostas corretas que lá estão a perguntas como esta, podem desenvolver teologias que não têm nada a ver com o que é a verdade. Não é? E a lição nos chamou muita atenção. O fato, e esse comentário que acabou de fazer nessa lição é importante. Nem a Bíblia, nem os cristãos estão a tornar o mal tão trivial. Sim. É uma situação, de facto, muito delicada e nós reconhecemos, mas o Rui falou muito bem, quando fizemos um estudo aprofundado, Deus não nos deixou à mercê do mal. Deus continua a cuidar do universo. Imagina, Rui, do jeito que o mundo está, e se Deus pudesse, essa teologia que é desenvolvida, parece que deixou-nos à deriva, deixou-nos à mercê do mal. Eu acho que se é assim, os anjos de Deus estão segurando os quatro cantos da terra. Imagina se ele tivesse de facto deixado. Deixado. Né? Eu acho que o mal estaria ainda a atingir proporções muito elevadas e não teríamos controle de muita coisa. Isso faz-me lembrar o que tu disseste. Lembrei-me exato, mesmo agora, ao tu falares disso, do capítulo 3, acho que é o capítulo 3 de Patriarcas e Profetas. Okay. Também é correspondente a Gênesis capítulo 3, a queda, né, de Adão exatamente. e Eva. E lembrei-me de quando Jesus, naquela conversa que tem primeiro com Adão, depois com Eva, depois com a serpente, ele à serpente diz assim: eu vou pôr inimizade entre ti e a humanidade, a semente da mulher, entre ti e a humanidade. E no Patriarcas e Profetas capítulo 3, se eu não me engano, creio que é aí, que Deus revela pelo Espírito de Profecia que ele coloca na humanidade, apesar da natureza pecaminosa, ele coloca em cada ser humano a vontade de que as coisas sejam diferentes, sejam melhores, sejam boas. Nós muitas vezes na teologia até ouvimos pregadores que dizem, mesmo até mais no Brasil, ouve-se muito esta expressão que os pregadores dizem que o ser humano tem um buraco no coração que tem o formato de Deus, ou seja, que só Deus é que pode preencher. Certo. Né? E faz-me lembrar um bocado isto, eu creio que é nesse capítulo que ela diz que se Deus não tivesse colocado esta inimizade, a humanidade seria autenticamente marionetes nas mãos de Satanás. Ou seja, o mal seria uma coisa que nós hoje nem imaginamos o que é que é. Nós hoje já nos queixamos do quão mau e quão difícil este planeta é, mas nós nem imaginamos o que ele poderia ser se não houvesse esta inimizade que Deus colocou, não é? E como tu dizias, nós muitas vezes não temos noção das proporções que a maldade pode atingir, não é? E aí também está um pouco o segredo e fazendo essa ligação com a segunda metade deste estudo, com Mateus capítulo 27, verso 46, que é um texto muito conhecido, quando Jesus está na cruz. Exato. E ele diz: Deus meu, porque me abandonaste. Não é? Esse clamor de Cristo na cruz nos dá uma lição muito importante. É uma expressão, ele próprio ali está em sofrimento. Ele percebe que
que teve a desconexão com o Pai, aquela ligação que ele mantinha todos os dias, porque todos os dias ele passava horas em oração, era logo de madrugada, ele tinha uma vida, ele ensinou a humanidade a ter uma vida de oração. A humanidade até ali tinha muitas coisas, mas Jesus liderou pelo exemplo. Não é? Nós hoje muitas vezes falamos que nós temos que dar importância a deitar cedo, para acordar cedo, para fazer a oração logo de manhã, estudar logo a palavra e muitas vezes até temos alguns pregadores que dizem eu não tenho coragem de sair de casa sem primeiro orar a Deus que me proteja. Não é? Sim. E foi Jesus que nos ensinou a fazer isso, não é? E Jesus ali na cruz, há ali um momento em que o Pai esconde a presença dele, não é? Como ele próprio, Deus revelou no Desejado de Todas as Nações, ele esconde, ou seja, ele está lá. Sim, sempre mas esteve. ele escondeu, que é para Jesus não perceber que ele estava lá. E Jesus percebe que, ei, então, mas onde é que tu estás, não é? Ele percebe esta desconexão e o sofrimento que porque ele ali estava a levar com os pecados todos da humanidade inteira. Nenhum de nós tem noção do que é que isto é. Exato, não é. Se eu olho para os meus, da minha vida, e já penso assim, meu Deus do céu, o que é que eu sou? E imagina... Do universo todo e daqueles que podiam lhe rejeitar. Do planeta todo, Exato, porque imagina, hoje sim. em dia no ser humano existem mais ou menos 8 mil milhões de seres humanos Exato. vivos no planeta Terra. Exato. Mas isso é hoje em dia. Hoje em dia. Se nós contarmos as gerações todas, quantos bilhões de pessoas. E nós não temos noção da quantidade de maldade, de pecaminosidade que estava ali depositada em Jesus, não é? E do sofrimento por que ele passava. E essa segunda parte nos faz juntar-nos a um convite. Todas as escrituras têm esses questionamentos humanos e foram bem sinceras a juntarmos a Bíblia, a dizer até quando. Mas nesse episódio específico em que Jesus clama pela presença do Pai, porque ele percebe de que Deus meu, por que me desamparaste? E felizmente depois Jesus diz, entrego o meu espírito a ti, ó Pai. Está consumado. Está consumado e isso nos dá uma esperança incrível. Ou seja, mesmo aqui nesse período sombrio em que Jesus vive, há esperança. E eu acho que isso é algo muito interessante para nós. Se calhar alguém que estudou essa semana está se debatendo com um momento muito difícil na sua vida, acredita que o Salvador do Universo, o Deus encarnado, passou por um momento sombrio, muito difícil, e falou muito bem que o que a irmã White fala desse encobrimento do Pai. Parece um possível encobrimento, mas o Pai estava ali, mas claro, o pecado cria essa desconexão com o nosso Deus, e Jesus estava a carregar a carga na cruz do Calvário sobre cada um de nós, e ali a gente encontra esperança. É muito bom porque tem esse término feliz, apesar de que Cristo morreu, mas é um final feliz para a humanidade. Mas ressuscitou, é verdade, mas traz uma esperança de vida para todos aqueles que nele creem. E isso é muito bom. E tu falavas em uma coisa interessante Sim. que te faz já a ligação para o estudo de segunda, porque assim, Jesus tem aquela pergunta, não, onde é que tu estás? No fundo é o que ele pergunta, porque é que me desamparaste, onde é que tu estás? Não é? E nós, quando vemos o resto do texto bíblico de Mateus 27, Deus não responde. Exatamente. E o Pai ficou... Deus não responde. Não responde. Não deu resposta. Ele estava ali, podia ter dado, mas não deu. E isto faz a ligação com o estudo de segunda, que também voltamos novamente a Jó, não é? Sim. E o estudo de segunda-feira ele é muito importante, porque eu arrisco-me a dizer que é a compreensão deste tema de segunda-feira que nos protege, ou pelo menos ajuda a proteger, contra o tirarmos conclusões erradas das coisas que acontecem. Ok. Porque, e nós aqui vamos a Jó capítulo 38, e é um capítulo muito conhecido, e aqueles que conhecem o relato todo da história de Jó, não é? Nós, resumidamente, Jó era uma pessoa fiel, depois houve aquela conversa que Satanás no céu acusa Deus de subornar Jó com muitas bênçãos, digamos assim, e Deus diz, pronto, então põe-no à prova. Então põe-no à prova, vamos Exatamente. ver. Vamos. E então Satanás começa a destruir a família de Jó, os bens materiais de Jó, a saúde de Jó, etc, etc. E depois há aquela interação toda de Jó com os amigos, porque Jó defende-se, né? Mas eu não fiz nada de errado, eu sou justo, eu não mereço nada disto. E os amigos, não, tu deves ter cometido algum pecado contra Deus, sim. E há toda aquela argumentação.
E no final, digamos assim, daquela argumentação, Jó começa a falar de uma maneira que dá a sensação que ele como que está, entre aspas, nas frases, indignado com Deus, porque como que Deus quase que estaria a ser injusto, exato, sim. por ele estar a passar por aquilo e tudo mais. Né? E depois entramos aqui este capítulo 38, em que Deus vai falar com Jó. Deus interrompe a conversa entre aquelas 5 pessoas, porque eram Jó e 4 amigos, 3 mais um outro, não é? Se eu não me engano. E Deus interrompe a conversa deles para falar. Não é? E diz assim, verso 1, né? Jó capítulo 38, verso 1. Depois disto, portanto, depois da conversa deles, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E depois diz o verso 2, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E depois Deus começa a fazer uma série de perguntas. É curioso, porque Deus aparece, interrompe a conversa e diz, oh, meus queridos, mas é assim, mas estou a vir aqui pessoas a falarem do que não sabem. Exato. Okay? Por outras palavras, não é? Então vamos lá, já que vocês acham que sabem muita coisa, então eu vou fazer perguntas e vocês vão me explicar, já que vocês é que sabem. Sim. Não é? Pronto, então eu começo a perguntar, não é? Ó Jó, então diz-me lá, onde é que tu estavas quando eu comecei a criar o planeta? Onde é que tu estavas quando eu fiz a separação entre a luz e as trevas? Quando eu fiz a separação entre a água e a terra? Quando eu disse à água, olha, daqui não passas, aqui é terra seca. Onde é que tu estavas? Onde é que tu estavas quando eu fiz isto, quando eu fiz aquilo? Quando eu criei as estrelas e os planetas e Jó começa a ficar... Pois, cada vez mais. Começa a ficar diminuindo. Pois não estava. Eu separei o capítulo 38 em 2 partes que eu muito gosto. A primeira eu até escrevi aqui na minha Bíblia, e Deus pergunta assim, Jó, você é capaz de supervisionar ou capaz de julgar a minha criação? Porque Deus começa a descrever todas as maravilhas que o universo tem. E a outra parte é que no capítulo 38, uma das grandes lições é, às vezes Deus acalma a tempestade, outras vezes Ele acalma o marinheiro. Isso. E, claro, tem muitas coisas e no princípio, na introdução, Rui acabou de falar muito bem que hoje nós conhecemos o pano do fundo, o background da história, mas Jó, e como qualquer pessoa e os amigos e qualquer pessoa que passa num momento difícil, às vezes não compreende a outra parte do plano da salvação, do plano que Deus tem para cada um de nós. Aí vem esse dilema. Será que Deus me desamparou? Algum tempo atrás eu li um livro de um escritor americano, Philip Yancey. Ele tem um livro Decepcionado com Deus. É um livro que traz histórias, experiências de pessoas sinceras que tiveram doenças incuráveis, situações dolorosas, mas que encontraram paz e respostas, mesmo as não respondidas, diferente de Jó, que Deus aparece no redemoinho. Incrível. Pelo menos Deus te revelou. E quando Deus se mantém em silêncio, às vezes também é resposta. Também é resposta. Às vezes também é resposta. Porque há muitas coisas que desconhecemos. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é sabedor. Deus sempre poderá permitir, né? Podemos dizer, não criar o mal, mas poderá permitir situações na nossa vida, mas por mais que grandes que sejam nossos sonhos, os planos de Deus para a nossa vida é para nos fazer prosperar e crescer. E é interessante a conversa porque Deus faz uma série de perguntas, né? É todo o capítulo 38, 39, não é? E depois no capítulo 40 de Jó, a partir do verso 3, temos então a resposta de Jó. Porque Jó, depois de levar com aquelas perguntas todas, ele vai entendendo. E Jó diz assim, nos versos 3 até ao 5, diz assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó o que diz aqui é, eu não sou ninguém. Não sou ninguém, é verdade. Jó reconhece, o autor até nos fazia a pergunta, aqui, né, quando nos pedia para ler os textos, fazia-nos a pergunta sobre isto, e eu respondi que Jó, naquele diálogo, quando Deus lhe faz aquelas perguntas todas, Jó vai entendendo
que há tanta coisa que ele não sabe do que se passa nos bastidores. Ele só sabe o que está a acontecer ali com ele. Mas muitas vezes acontecem tantas coisas por detrás do palco da vida, digamos assim, que nós não temos como saber sequer, não temos resposta. Lembras aquela ocasião que Eliseu teve quando os soldados cercaram a casa E o servo ficou apavorado e Eliseu disse, se soubesses o que se passa, quantas legiões estão à nossa volta disse mesmo a Deus, cuidar ó de Senhor, nós, abre os olhos do meu servo. E se nós pudéssemos olhar, eu acho que ao chegar para o céu vai ser muito interessante Deus a explicar minuciosamente de que às vezes perdemos alguém muito cedo, perdemos um parente muito cedo, alguém que tem... Ou perdemos um emprego. Um cristão muito... Não, mas na igreja tem um cristão que é assim... Este é muito cristão para ir agora, para partir agora, mas parece que nós perdemos pessoas que não devíamos ter perdido. E por exemplo, nós há 3 semanas atrás, em Angola, perdemos um pastor, um jovem pastor de 35 anos, um bom pregador, saía numa reunião de pastores de uma associação e à saída da reunião para casa teve um acidente rodoviário, partiu. E as pessoas perguntam como é que Deus permite um servo dele que sai num encontro e nesse encontro perde a vida. Mas, tal como falaste, Jó também olhou para... E no versículo 4 do capítulo 38, Deus fala assim para Jó, me diz, onde é que estavas tu quando eu fundei a terra? Se tu tens muita inteligência. Já que sabes tudo. Já que sabes tudo. E no versículo 40, Jó agora começa a se diminuir. Afinal, de fato, tem coisas que nós desconhecemos. E eles vão dizer assim, tal como Jó reconheceu. Eu acho que é isso que nós humildemente devemos fazer. É reconhecer de que Deus é tão grande. Não perdeu o controle do universo. E vimos na semana passada, não existe nenhuma injustiça em Deus. Da parte de Deus. Da parte de Deus. Claro. Não existe nenhuma injustiça da parte de Deus. Se calhar alguém pode passar um momento muito difícil e dizer, não, como é que eu só sofro e os outros não sofrem, tal como eu. Às vezes Deus está, através do sofrimento, é no sofrimento que as pessoas tiram grandes lições. Pelo menos as que passam nessa fase, tiram grandes lições. E aqui tem um pensamento da lição que eu achei muito interessante, que o fato de que podemos não saber quais são as respostas às nossas perguntas, não significa que não haja boas respostas ou que um dia não seja tudo resolvido. Mas até lá, necessitamos de confiar na bondade de Deus que nos foi revelada de muitas formas. Isso é interessante porque, por exemplo, nós hoje vemos na Bíblia, e a história de Jó é apenas uma, mas nós temos várias evidências que nos ajudam a entender de que acontece muita coisa nos bastidores. Nós hoje não sabemos, por exemplo, eu não sei que acusações, por exemplo, é que Satanás faz de mim a Deus. Exatamente, ou de ti a Deus. exatamente. É óbvio que Satanás hoje já não era como no tempo de Jó. Sim. Após a morte e a ressurreição de Cristo, Teve aquele Satanás já não impedimento, tem acesso ao céu. Exato. Mas ele continua a tentar acusar e a tentar estragar tudo. Não é? E nós não sabemos o que é que... Há tanta coisa que nós não sabemos. Não é? Sim. E daí também toda a questão do milénio. Não é? Quando os salvos, eu digo nós, esperemos que nós... Desejo que nós estejamos lá. Eu não sou desejo. Quando os salvos por Deus participarem da análise dos registros daqueles que se perderam e perceberem muitos dos porquês das coisas, a humanidade que ali estiver vai aprender tanta coisa que nem sonhava um dia que existia. Ou seja, é tal coisa. Existe uma frase que ela é atribuída ao filósofo grego Sócrates. Sócrates, sim. A frase que é comumente atribuída a ele, a frase diz só sei que nada sei, mas sim, a frase sim. que ele disse não foi esta. Okay. A frase que chegou até nós, esta já é uma deturpação da frase verdadeira. Frase original. A frase original era porque naquele tempo havia também muitas guerras entre filósofos, entre política, porque a elite, um filósofo não era apenas um filósofo, era um agente político também, era um possível candidato a governar a cidade, o que seja. Né? E havia sempre muitas inimizades e muitos debates e muitas coisas. E Sócrates, como qualquer outro, também tinha os seus oponentes, aqueles que não gostavam dele, seja lá por que razão for. E eles muitas vezes acusavam este filósofo Sócrates de ser muito sabichão, de ter a mania que sabia tudo, e não sei o quê. E ele terá dito,
não sei se aos seus discípulos ou num debate entre eles, ele terá dito que, bom, eu pelo menos sei que não sei tudo ainda. Ok. E foi esta a frase Foi dele. esta a Eu frase. sei que ainda não sei tudo. Okay? Depois ela chegou até aos nossos dias deturpada. Claro. Não é? Mas faz lembrar isto. Estas evidências fazem-nos pensar e têm que nos fazer relembrar que nós temos que saber que ainda não sabemos tudo. Tal como Sócrates, o grego, não é? Sim. E aqui entramos também na questão desta lição de terça-feira. Tem aqui um termo interessante, o teísta cético. Né? O que é isto do teísta cético? E Rui, só para ir na lição anterior, eu lembro-me quando éramos meninos, nós tínhamos um tio que reunia-nos todas as noites. E uma boa criança gostava de assistir algo interessante na televisão. E tinha um programa que passava no período da nossa reunião familiar, que nós estudávamos a Bíblia. E eu não percebia nada. Não é possível, como nosso programa favorito é a hora da meditação. E só fazíamos o quê? Nós líamos 2 textos. O Salmos 1, versículo 1, e o João 14. E João 1, 14. Eram os únicos textos que nós líamos. Era ler os 2 textos e fechávamos e já estava. Quando íamos para a televisão, o programa encerrava. Para uma criança não percebia, mas nós tínhamos um projeto. Porque no horário do programa favorito, os 30 minutos é para meditação todas as noites. Era tão desconfortável para nós enquanto criança. Mas quando fomos crescendo, entendemos que aqueles textos fizeram muita importância para nós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se enterra do... E o texto até hoje, você quer fazer uma coisa errada, lembra na reunião familiar. E existem coisas que nós desconhecemos. Deus, como um pai amoroso, que conhece o futuro, que quer projetar algo melhor para nós, Ele nos traz essa experiência. Agora, a questão do teísta, sim. Já agora, né? Sabermos que não sabemos tudo, e isto nós temos que dizer para nós nos lembrarmos de não minimizarmos o sofrimento. Exatamente. Sabermos que nós não sabemos tudo não diminui o sofrimento. Okay? Com certeza. Alguém pode nos estar a ver e dizer, eles estão para ali a falar, mas quem sofre sou eu. Não é? Exatamente. Não, saber que não sabemos tudo não diminui o sofrimento, apenas nos ajuda a aguentar. Com certeza. E a confiar. Fica tipo um analgésico apenas, que alivia a dor. E a confiar, de que Deus exato. Está no controle. Não é? Com certeza. E agora sim, temos esta questão do teísta cético. Não é? A lição diz que o teísta cético é aquele que crê que Deus tem boas razões para agir tal como age. Mas, dado o nosso conhecimento limitado, não devemos esperar estar na posição de conhecer quais são essas razões. Algumas ele pode nos revelar, outras não. Outras não. Ou ainda não. Sim, ou ainda não. Ou só depois da salvação. Não é? Exatamente. Eu acho que Moisés não entendeu, nem nós. Eu acho que na pele de Moisés, eu fiz tanto esforço, eu levei tanta gente, críticas, e agora não posso ir. Não vou entrar. Não vou entrar na Terra Prometida. Tipo uma situação como essa de Moisés. Moisés, infelizmente, a descansar. Confia. Confia, não é? Exatamente. E aqui entramos, neste estudo, naquele que é o Salmo que eu partilhava contigo o 73. Antes de estarmos aqui. Eu partilhava contigo que é um salmo com o qual eu me identifico muito e me conecto muito. É um salmo sempre que me diz muito, que é o Salmo 73. Né? Este salmo para mim é magnífico, é fantástico. Ele não é propriamente um salmo que seja assim muito positivo ou agradável de ler, mas ele é extremamente realista, porque estamos a falar de um escritor que ele escreve o início desta letra a desabafar que os maus prosperam, os fraudulentos prosperam, os injustos, parece que lhes corre tudo bem, e nós, os fiéis, que tentamos fazer tudo certinho, a vida para nós só é prejudicada. E ele vive este drama, não é? Que já era o drama da sociedade da altura, portanto não era só da nossa, é da sociedade da altura. Sim. Mas ele depois tem um momento que para mim é crucial. Eu estava aqui à procura do verso, que eu não sei o verso de memória, não sei se é o 12, que é onde ele fala, eis que são estes os ímpios. E sempre tranquilos, depois de contínuo eu sou afligido, nananã.
É o verso em que ele diz assim... Ele Até que entrei no santuário, Exatamente, é o 17. Verso exatamente, 17. o verso 17. Eu tenho apontado, é o 17. No verso 16 dizia: em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim. Só o compreender, porque é que eles prosperam e nós não. E depois o verso 17 diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus, ou seja, no teu santuário de Deus, e atinei ou compreendi com o fim deles. Exatamente. Quando eu entrei no santuário, eu percebi todo o ensinamento e eu percebi qual é o final da história, Tá bem. ok. Pronto, eles continuam a prosperar, mas eu agora já percebi onde é que isto vai dar. Exatamente. E esta questão, né, como dizias, o teísta cético, ele sabe que não compreende tudo, mas ele sabe que Deus revelou o suficiente para ele poder confiar. Exatamente. Por isso é que ele é teísta. Exatamente. Ele é cético, mas é teísta. não é? Sim. E a nossa posição também é um pouco isto, é percebermos que ele revelou o suficiente para nós podermos confiar. Não é? E trazer a imagem do santuário aqui é muito interessante. É magnífico. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, temos o santuário como... traz lições, o caminho para a nossa salvação. Resumidamente, o santuário tinha 3 compartimentos, o átrio, tem o lugar santo, o santíssimo, e lá era feito diariamente a cerimônia de purificação do ser humano e do próprio espaço. E a lição diz aqui que o santuário, entrei no santuário e ele viu, ok, temos um juiz. Ele repara, quando ele diz entrei no santuário, na prática o que ele está a dizer é eu entendi o sacrifício dos cordeiros. Exato. Eu entendi o dia das expiações. Exatamente. E eu entendi o que é o bode Azazel, o bode emissário. Eu entendi o que é que vai acontecer ao mal no fim. Com certeza. Ok. Então, pronto. Então, nós neste momento ainda estamos neste processo do grande conflito e do juízo investigativo, mas quando isto terminar e quando Deus se levantar para pôr as coisas em pratos limpos, né? Exato. O justo continua o justo, o puro continua o puro e o ímpio, o injusto continua na imundícia, né? E vai ser a destruição final. Quando ele percebeu isto, ok. Confio. Confia. O santuário proporciona parte da chave para o problema do mal. Exatamente. Acabaste de falar muito bem, nomeadamente reconhecer que existe um juiz justo. Que fará justiça e juízo a seu tempo. A seu tempo. A seu tempo. Isso é muito importante. Exatamente. Que às vezes nós queremos que as coisas acontecem da nossa maneira e do nosso tempo. Deus é atemporal, não tem espaço no tempo, é infinito, mas é um Deus que conhece as limitações e as fragilidades humanas. E não é fácil olhar à nossa volta, do ponto de vista humano. Quero aqui até reconhecer, não é fácil olhar para a nossa volta. Aqui estamos numa sociedade que, se você quiser fazer tudo certo, tens mais perda do que ganho. Quem faz tudo errado, não. Tudo do jeito não justo, tem mais lucro e é bem sucedido. E tu começa a olhar, mas qual é a vantagem de ser fiel? Ser certinho. Ser certinho nas contas. Nas contas, nos impostos, na vida, e curiosamente, é que a expressão integridade hebraica que usam para Jó, né, que é justo, íntegro, era um indivíduo que não era bom até nos negócios. Não fugia ao fisco, pagava... Sim, o texto diz que ele desviava-se do mal. Portanto, tudo o que não era correto isso não é para mim. Agora, você vê nosso daqui, você tenta viver de um jeito mais honesto possível e olhas à tua volta, os amigos que fazem coisas contrárias, fazem branqueamento de capitais, não declaram um imposto qualquer que deviam, ou que dizem uma mentirinha não sei onde. E tu não és promovido num trabalho porque não, por questão de sábado, não podes, não devias ocupar cargo tal. Ou porque se calhar até podias ser promovido, mas tinhas que puxar o tapete a um colega para tu subir. Não, eu não vou fazer isso. Exatamente. Mas o outro faz e sobe. O outro faz e sobe, é promovido. E o santuário nos traz isso aqui. O santuário nos traz essa esperança de que nós temos um juiz que, a seu tempo, dará resposta a tudo. Exatamente. E agora passamos, né? E o tempo vai escasseando, mas vamos avançando. Passamos então nesta questão do mal, propriamente dito, porque é que ele existe, não é? Porque até agora tivemos apenas a ver
as razões para confiar apesar do mal. Agora, Ok. agora a lição entra numa fase que é começar a explicar o porquê que existe mal. Né? E Exatamente. começa por esta coisa, Certo. que é uma palavra-chave para nós entendermos isto, que é livre-arbítrio. Uhum. É assim. O mal existe porque existe livre-arbítrio. Porque Deus, quando cria uma criatura, Ele cria a criatura com livre-arbítrio, com liberdade para pensar por si mesma, para escolher por si mesma e agir de acordo com o que escolheu. Eu até digo que Deus arriscou muito, porque escolheu, Tudo. Ele criou seres humanos. Nós temos visto agora com o desenvolvimento da tecnologia, os robôs são criados, fazem simplesmente como é robôs. programado. Mas são robôs. Daí o engenheiro informático A sabe, é inteligência- programado. A inteligência artificial não é inteligência, não é são inteligência. algoritmos. Exatamente. E Deus arrisca criar seres humanos que podiam até rejeitá-lo. Tem essa capacidade de dizer que não ao Criador. Isso é colocar um Criador que teve uma inteligência tão boa de criar seres livres. E aí começa o dilema Começa da essa sociedade. questão, né? Exatamente, Porque sim. o autor toca aqui um ponto importante. Porque é assim, é o livre-arbítrio que permite ou que abre a possibilidade de existir a infidelidade, a rebeldia ou o mal. Mas também, só pelo livre-arbítrio é que existe verdadeira fidelidade, amor, bondade, porque as coisas boas também só são verdadeiramente boas quando são feitas de forma voluntária. De facto. É. Porque uma Sim. coisa boa, por exemplo, um robô que faz uma coisa boa, então, faz uma coisa boa porque foi programado para isso, ele não tem escolha. Não tem escolha. Quando o start off, Quando, por exemplo, um daqueles robôs aspiradores que vai pela casa e aspira a casa sozinho, e demais, exato. ele está a fazer uma coisa boa, Boa. pois está, mas ele não tem escolha. exatamente. É uma máquina que foi programada para fazer aquilo. Portanto, a coisa que ele está a fazer é realmente boa? Não, é o que lhe foi programado. Com certeza. Não é realmente bondade. Não é? Bondade, O robô não exatamente. tem bondade. Não tem bondade. Sim, faz coisas boas, mas não é? tem bondade. Pronto. E quando Deus cria os seres humanos, os anjos, os querubins, os serafins, enfim, todas as criaturas, não existem só seres humanos. Quando Deus cria as criaturas, Ele criou criaturas para verdadeiramente amarem e verdadeiramente fazerem o bem. E isso só é possível com liberdade, não é? Com livre-arbítrio. Não é? E por isso é que o mal existe, porque não faz parte, nunca fez, não faz e nunca fará parte do caráter de Deus retirar o livre-arbítrio das criaturas. Não faz. Deus não quer robôs, Deus não quer autómatos. Não é? Existe uma frase que ela muitas vezes até é usada para o amor de relacionamento, o amor Ágape, de namorado, Eros. o amor eros e tudo, que diz assim, como é que ela diz? O amor é proposto, não é imposto. Ok, bom. Na verdade, a frase aplica-se a qualquer tipo de amor. De O amor, amor exatamente. altruísta, o amor ágape é a mesma coisa. O verdadeiro amor, É proposto. ele é proposto, ele não é imposto, não é obrigado. Ele é proposto e depois só é verdadeiro quando é aceito. Com certeza. E quando é voluntário, não é? E a lição de Deus não deve ser culpado pelo mal. Porque o mal é o resultado do mau uso que as criaturas fazem do livre-arbítrio que Deus nos deu por boas razões. Começando com Satanás, que ele Exatamente. próprio é criatura. É, né? por boas razões. Deus nos deu essa capacidade de escolha por boas razões. E como falou muito bem, né? Não é para impor, é mais para propor que participasse junto daquilo que Deus, como quando criou a criação, tudo era muito bom. E Gênesis 2,16 diz, de toda árvore comereis livremente. E Deus coloca aquelas restrições e o ser humano tinha aquela capacidade de dizer que vou obedecer-se por amor ou desobedecer o meu Senhor pelas ordens que Ele me orientou. Ou confio, ou não confio. Exatamente. De facto, não é? Portanto, e é por isso, não é? Porque, e Deus também não... E entrando também na quinta-feira e na sexta-feira, não é? E Deus também não resolveu já, assim, tipo, por exemplo, Satanás rebelou-se e pumba, acabou de destruir Satanás, está feito. Exato. Não, Deus não fez isso. Porque isso, em primeiro lugar, isso apenas daria combustível para as restantes criaturas começarem a ir pelo mesmo caminho. Okay. Então era um problema que não se resolvia. O problema da rebeldia e do mal não se resolvia simplesmente matando Satanás ali, acabou e pronto, final. Não é assim. Não é? Aliás, nós vemos isso na própria
na própria história deste planeta, quando nós vemos a história dos países e dos ditadores e dos reis, e, enfim, aquelas histórias todas, já temos muitos séculos de história. Sim. Nós vemos ditaduras, vemos monarquias, vemos golpes de Estado, vemos rebeldias, e nós vemos que, ao longo da história, quando há um rei ou um ditador que, por exemplo, os serviços secretos do seu país conseguem descobrir que há um grupo de cidadãos que quer fazer um golpe de Estado e vai lá e prende-os e aniquila, sim, completamente. e não resolve o problema. Sim, sim. Porque mais tarde Vai os aparecer outros... outro grupo. Exatamente, porque a atitude... Aquela atitude de chegar ali e arrasar com tudo apenas fez com que os outros, por enquanto, obedecessem por medo. Por medo, exato. Mas não têm confiança, Sim, não têm exato. amor, não têm... Ok? E Hermógenes descreve, e o amor não se pode impor. Só o amor desperta o amor. E eu acho que se Deus pudesse destruir Satanás imediatamente, Ele podia, podia, mas ele sabia Sim. que o resultado seria o mesmo que acontece à escala humana, não é? com certeza. As outras criaturas iam ficar, oi, Epa, aqui a gente não pode abrir a boca exatamente. porque... Eu encontrar um líder ditador, as pessoas não se revelam porque se falar aqui basicamente tudo por imposição e tudo mais. Exatamente. Eu acho que como diz aqui a lição, sem livre-arbítrio não podia haver amor. E se Deus é amor, então parece claro que Deus não tem realmente a opção de negar o amor ou a liberdade necessária para o amor existir. Isso é muito importante. Deus ao criar temos esse contraste entre o amor e o mal. Deus olha, a lição diz, Deus permite o mal por algum tempo, enquanto o despreza apaixonadamente, porque excluir a sua possibilidade seria excluir o amor. Ou seja, da questão do livre-arbítrio e tudo mais, e seríamos como uma criatura, um robô que não entendia que não nada, entendia apenas nada. seguia o que foi programado. Exatamente. E finalizando, não é? E há aqui esta questão na sexta-feira, é uma questão que me chamou a atenção, que é, nós temos que ter a noção, quando Satanás se rebela no céu e começa a dar origem a esta coisa toda do mal, as outras criaturas nem tinham noção do que era o mal. Exato. Elas só conheciam o bem até ali. Exatamente. E Deus revela pelo Espírito de Profecia, Ele revela uma coisa interessante, que as restantes criaturas e os habitantes dos outros planetas e tudo, não estando logicamente preparados para entender o mal, porque era uma coisa que estava a surgir ali com o Satanás, não é? Eles não iriam conseguir compreender. E por isso é que tu disseste uma coisa correta. Deus vai permitindo, por enquanto, Sim. que o mal se revele. Exato. Eu ia dizer se desenvolva, porque ele desenvolve-se cada vez, está Exato, maior, mas que ele se revele. Porque nós hoje já conseguimos perceber um pouco quão mau é o mal. Exatamente. Porque Deus permitiu que ele se fosse revelando. Com certeza, é verdade. E por isso mesmo é que hoje, apesar de o universo ser comandado por Deus, um rei bom, amoroso, justo, misericordioso, ainda continua a ser permitida a existência do mal. Até finalizar o grande conflito, para que o mal revele os seus frutos, pois é pelos seus frutos que os conhecereis, não é? Quer os bons, quer os maus. Para que todo o universo, e nós temos essa garantia, e terminando mesmo, Sim. nós temos essa garantia que quando o grande conflito terminar, o mal nunca mais se voltará a levantar. Amém. Porque todo o universo terá compreendido totalmente quão mau é o mal. E quando chegamos nesse nível de compreensão, e diz o livro do Apocalipse, quando Deus explicar para os remidos, e tem aquela justos e verdadeiros são os teus caminhos. Serão declarados até por ímpios. Só assim que o Senhor poderá até pelos ímpios, não destruir o ser humano, ou a criatura, infelizmente. Mas o pecado, ou seja, a negação da chance que Deus deu. Eu sei que o mal traz muitos questionamentos. Nós não conseguimos entender tudo, como discutimos agora na lição, mas vamos confiar em Deus. O plano de Deus nunca falha e é bem melhor. E no final poderá trazer resultados positivos para aqueles que, apesar de passarem por situações difíceis, confiaram em Deus. Assim seja, não é? Sim, sim. Então vamos então terminar com uma oração. Vamos orar. Poderoso Deus, poderoso Senhor, que habitas o mais alto dos céus, neste momento, Pai, te agradecemos
porque nos permites e nos revelas o suficiente para podermos confiar em Ti e podermos saber o resultado final de todas as coisas, Senhor Deus. Podemos não saber os detalhes do caminho, mas sabemos já o final, Senhor Deus, o final de quem Te é fiel e de quem não é, Pai. Te agradecemos, Pai, porque permites que nós tenhamos conhecimento das coisas e nos vais revelando o suficiente para nós podermos aguentar, no fundo, aguentar o sofrimento que Satanás e o mal causam, Senhor Deus. Te vimos suplicar a Tua ajuda, a Tua proteção e que nos concedas a Tua sabedoria, a Tua força de podermos continuar firmes na caminhada contigo, confiando em Ti e confiando naquilo que já revelaste. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém. Amém. Continua aí, não perca o sermão que se segue e que este estudo possa ter sido uma grande bênção para si, assim como foi para nós. Amém. Bom sábado, amém.